Que dia maravilhoso hoje, irmãos. Hoje nós estamos iniciando uma nova série. E essa série é intitulada ao nome Glória. Nós vamos trabalhar o texto no livro de Ageu, do profeta Ageu. É uma série que vai nos mostrar um povo a qual, depois do exílio babilônico, ele volta para a sua terra, ele volta para Jerusalém, mas a sua alma ainda continuava em ruínas. Eles, por um tempo, começaram a obra do templo, mas devido a algumas circunstâncias, eles desistiram de continuar essa obra. Só que o problema é que o templo, no Antigo Testamento, era a representação visível de Deus, era onde Deus se encontrava com seu povo, onde eram feitos sacrifícios. Então, na verdade, o que o povo havia feito não era se esquecido apenas do templo, era negligenciado o próprio Deus. Então nós vamos ver que essa reconstrução não trata apenas das pedras do templo, mas fala de um coração a qual Deus havia trazido o povo do exílio babilônico para desenvolver e qual o povo havia se esquecido. Então Deus vem ao povo com sua palavra, renova suas forças, renova sua aliança e renova a sua esperança. Então agora nós vamos dar início a essa série onde será 5 dias, 5 domingos no livro do profeta Ageu. Então convido você a abrir as escrituras comigo em Ageu, no capítulo de número 1. É um livro bem pequenininho, então você pode usar o profeta índice nesse momento, que ele vai te levar exatamente no livro. Ageu capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Todos acharam? Vamos começar então. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quão preciosa é a Tua palavra para nós essa manhã. Encontre o nosso coração, Senhor. Nos torne uma terra boa para receber a Tua palavra. Que por meio dela, Senhor, nós somos confrontados, mas também consolados, encorajados e renovados à verdadeira esperança. Senhor, nós cremos fielmente no poder da pregação do Evangelho e no mover do Teu Espírito em nosso meio neste momento, para convencer, consolar, edificar. Nos sujeitamos ao Teu poder, Senhor. Tu és poderoso, ó Deus. Tu és o nosso Deus, o Deus poderoso que encontra corações abatidos e renova.
que encontra corações petrificados e convence, que encontra corações desolados e traz para uma família. Tu és o nosso Deus e a tua palavra é poderosa para isso. Por isso nós invocamos o teu poder, Espírito Santo, sobre nós. Seja sobre nós nessa manhã durante a pregação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Peço desculpa um pouco a minha voz. Passei uns dias meio engripado. Estou ainda me recuperando, mas já estou bem melhor. Há muitos anos atrás, eu me lembro de uma vigília, onde nós estávamos na antiga igreja e nós sentados assim numa escada, onde subia para o púlpito. E ali então o pastor ia compartilhar uma palavra, um pastor já de idade, lembro até hoje o nome do pastor Meirinho. E ele então, eu recém-convertido, ele abre o livro de Ageu. Eu não conseguia nem achar o livro, né? Fiquei só ouvindo, sabia procurar, um livro muito pequenininho no meio da Bíblia ali. Se fosse Salmos eu sabia, né? Salmo quando tu abre já tem lá 150, daí já fica mais fácil tu achar. E eu me lembro que eu parei e fiquei ouvindo assim, ele leu exatamente esse texto, Ageu capítulo 1. E eu lembro do quanto eu fiquei impressionado com esse texto. Eu nunca tinha ouvido ainda uma leitura de um profeta menor assim. E como eu fiquei impressionado com essa palavra, eu achei uma palavra, meu Deus do céu, que Deus duro, cara. Que Deus confrontante, ele vai no coração do povo, ele vai no âmago do povo. Ele vai naquilo que o povo acha que está oculto, ele expõe para fora. Que Deus poderoso. Mas ao mesmo tempo, me vinha uma esperança muito grande. E eu via, nossa, esse mesmo Deus com a mesma palavra, que trouxe uma certa humilhação para o povo. Mostrou o que realmente o povo era e fazia e pensava. Essa mesma palavra foi poderosa para consolar e encorajar esse povo, trazer esse povo de volta ao plano de Deus. Eu me lembro do quanto eu fiquei impressionado com Deus naquele dia, pela leitura deste texto. E é importante nós observarmos o fator histórico. O fator histórico é muito importante para nós nesse livro. Em meados de 520 a.C., o povo judeu havia retornado do exílio babilônico após 70 anos exilado. E a razão pelo qual o povo havia sido exilado, levado cativo, era a própria idolatria do coração deles. Se nós lermos, por exemplo, Jeremias, nós vamos ler aqui no capítulo 25, do verso 3 ao verso 7, Jeremias deixa muito claro o porquê o povo seria levado cativo. Diz assim: também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Enquanto eles diziam, convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos. E então não lhes farei mal algum, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as suas obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Então aqui Jeremias está dizendo para o povo qual era a causa que estava fazendo com que Deus o levasse cativo à Babilônia. Se nós lermos Salmo 74, vai nos mostrar um pouco do cenário, do momento em que os babilônicos invadem Jerusalém. O salmista está desesperado e ele começa a orar: Senhor, esqueceu de nós, Senhor. Eles estão invadindo a nossa terra, eles estão levando as nossas mulheres cativas, estão matando os nossos jovens. O templo, o lugar onde nós adorávamos o Senhor, eles estão cravando as suas bandeiras naquele lugar, estão colocando fogo no templo, estão destruindo. Esse era o cenário, então, irmãos, do momento em que o povo foi levado cativo à Babilônia. E a razão era pelo próprio pecado do coração deles. Mas após 70 anos, como Jeremias havia profetizado, o povo retornaria da Babilônia. Porém, nem todos retornaram, alguns permaneceram lá. Construíram suas casas, suas famílias, preferiram estar no conforto da Babilônia do que retornar para Jerusalém e entrar num processo de reconstrução total de uma terra. Então a cidade ainda estava em ruínas.
E o retorno acontece sob a liderança de Esdras e Neemias. O primeiro grupo de exilados retorna no comando do governante. Quem era o governante da época? Sesbazar, filho de Joaquim. Ele era o último monarca de Judá. Ciro nomeou então Sesbazar como governador e lhe permitiu retornar a Jerusalém, trazendo os utensílios que eram usados no templo. Então, sob a liderança do governante Sesbazar, Ciro permite que ele retorne para Jerusalém e traga os utensílios que pertencem ao templo. Uma segunda leva, então, de exilados retorna a Judá pela liderança de Zorobabel, que nós acabamos de ler no texto. E é muito importante nós observarmos essa liderança que aparece no texto. Porque Zorobabel, se nós formos ver, ele está lá na linhagem de Jesus. Este homem, a qual Ageu dirige a palavra, a profecia, está lá na linhagem de Jesus. Ele era então descendente de Davi. Ele precisava estar ali. Deus, preservando um governante que fazia parte da linhagem de Davi, para uma restauração de Israel, mostrava que Deus, através dessa restauração, estava preocupado com algo: a linhagem do Messias e a vinda do Messias. Era necessário que permanecesse a linhagem, um governo real e também o templo apontando para a vinda do Messias. Então nós vamos ver que o próprio Zorobabel aparece na linhagem de Jesus lá em Lucas e também no livro de Mateus. E outro também que participa ali é Josué, filho de Josadaque. Ele era o sumo sacerdote. Então Deus manteve o sacerdócio e manteve a linhagem real. Tudo isso pela fidelidade que ele tinha com a sua palavra e apontando para a vinda do Messias. Então o povo havia retornado, eles lançaram uma certa base para a construção do templo, mas durante 15 anos a obra ficou parada. Apenas havia e se via os alicerces para a obra. As bases estavam lançadas e nada mais. O povo então passou a focar nas suas casas, nos seus negócios, nos seus interesses. E é neste exato momento aonde Deus intervém. Depois do exílio, a primeira vez que a palavra de Deus retorna para o povo, através do profeta Ageu, Deus intervém nesse estilo de vida do povo através da palavra. E havia alguns motivos pelo qual o povo havia interrompido a construção do templo. Primeiro ponto, a opressão dos povos vizinhos. Eles enfrentavam fortes oposições dos povos. Os povos das regiões, e de forma específica os próprios samaritanos. Os próprios samaritanos foi um grupo que passou a habitar na terra quando o povo judeu foi levado cativo. Então, quando eles retornam, esse povo está na terra e há esse conflito político, um conflito social. E isso, então, era um dos pontos que faziam com que eles recuassem na construção do templo. Outro ponto era a própria situação e dificuldade financeira do povo. Embora muitos deles haviam retornado para a terra e reconquistado sua terra, feito suas plantações de novo, tendo seu gado, ainda assim, muitos ainda tinham dificuldades. A Bíblia fala que o próprio Deus mandou uma seca, então eles enfrentavam dificuldades até mesmo da seca. Isso se agravava e dificultava ainda mais para que eles construíssem o templo. Então tudo isso fazia, irmãos, com que eles olhassem o cenário, eles olhassem as adversidades e eles concluíssem no seu coração que aquele não era o tempo em que o templo deveria ser reconstruído. A opressão dos povos vizinhos, as dificuldades financeiras, as dificuldades externas, tudo isso fazia com que eles olhassem e gerasse nele uma autojustificação para que eles então definissem que aquele não era o tempo da reconstrução do templo de Deus.
as circunstâncias que eles viam faziam com que eles se justificassem para abandonar aquilo que era essencial na vida deles. Então nós vamos ver que quando a palavra de Deus vem por meio do profeta Ageu, ele está confrontando não só a questão da construção de tijolos, mas a questão espiritual e de coração do povo, a questão de prioridades que o povo tinha em seu coração, a questão de definir coisas no seu coração que Deus não havia definido, a questão de olhar as circunstâncias e dizer que eles eram então dignos ou tinham um certo merecimento de deixar o templo de lado para cuidar das suas coisas. E a verdade então, irmãos, era que o povo tinha outras prioridades. O problema maior não era os povos vizinhos. O problema maior não eram as dificuldades financeiras. O problema maior do povo eram as suas prioridades. Como nós vemos ali em Ageu, capítulo 1, do verso 13 e 4, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Nós vamos ver que muitas vezes, nós não vamos dizer com os nossos lábios, não é tempo de Deus. Pelo contrário, irmãos, se deixar nós falar, nós sempre vamos dizer que nós somos muito crentes. Nós vamos dizer, tempo de Deus. Eu só vivo para Deus. Eu só construo para Deus. Eu só vivo para a obra de Deus. Mas aqui o que é interessante é que mesmo que o povo venha dizer isso, através da vida deles, Deus mostrava que essa não era uma verdade. A verdade que Deus estava expondo aqui era que a prática da vida deles mostrava que a prioridade não era Deus. O texto diz no verso 3, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Então nós vamos ver aqui, irmãos, que Deus coloca, irmãos, não é os povos, tem as dificuldades, não é a condição financeira, também é possível, mas vocês estão olhando só para vocês. Vocês são o centro do universo. Vocês abandonaram o que é essencial, fundamental, para viver pelo que é circunstancial. Isso fica muito claro no texto. E muitas vezes também nas nossas vidas, irmãos, quando nós temos problemas com o tempo, gestão de tempo, primeira coisa que nós abandonamos, oração. Minha família é muito corrida, abandono o culto familiar, a Netflix não. Quando nós temos problemas de gestão de tempo, irmãos, a primeira coisa que nós abandonamos é as coisas essenciais. E jogamos justificativas, nos auto-justificamos nosso coração para chegar diante de Deus e achar que ainda estamos certos. Que é as circunstâncias, que os problemas é as dificuldades. Quando enfrentamos crises financeiras, por exemplo, a primeira coisa que nós cortamos é os dízimos e as ofertas. Mas os planos de Netflix, os planos das outras coisas, jamais vai passar na nossa cabeça nós cortar. Jamais nós vamos cortar essas coisas. Porque nós estamos inclinados, irmãos, a sempre cortar primeiro o que é essencial para resolver o que é circunstancial. Quando muitas vezes sofremos injustiças, quando pessoa nos fere o coração muitas vezes, o que nós abandonamos? O culto. Quando o irmão me fere, eu deixo de ir na igreja. Quando muitas vezes as adversidades acontecem, primeiro que eu abandono na gratidão a Deus. O vim no culto para agradecer, porque eu estou todo cheio de raiva que as coisas acontecem na minha vida. E porque as coisas acontecem errado, eu me justifico e me acho digno, não vou agradecer a Deus. E mesmo que eu diga que sim, a minha conduta de vida
sempre, muitas vezes, diz que não. Nós sempre somos inclinados a isso, irmãos. Quando muitas vezes a distância da igreja, ou o culto é domingo de manhã, meu Deus, domingo de manhã, 10 horas da manhã, eu tenho que ir na igreja, quer dizer que eu tenho que acordar às 8 domingo, meu Deus. Que circunstância difícil, eu vou abandonar a igreja. A gente faz isso, cara. A gente abandona o que é essencial por coisinhas mínimas circunstanciais. Então a verdade que Deus está expondo aqui, irmãos, era que o verdadeiro motivo do povo abandonar a construção do templo não eram as dificuldades, eram as suas prioridades. A nossa natureza, irmãos, é inclinada à insatisfação. Nós sempre vamos querer coisa a mais. Se nós tiver um carro básico, nós vamos abandonar coisas essenciais para querer ter um carro muito melhor. Nós vamos perder o sono. Se nós não fizer aquela viagem magnífica, nós não vamos dormir mais. Nós vamos trabalhar domingo de manhã na hora do culto porque eu não fiz aquela viagem que é do meu sonho de infância. Nós começamos a abandonar, nós sempre vamos querer algo a mais, nós nunca estaremos, nosso coração é inclinado à insatisfação. Então o problema, irmãos, é que essa insatisfação do povo gerava uma justificativa para deixar de lado as coisas principais da vida, ou seja, as coisas de Deus. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Veja aqui, irmãos, que Deus não está dizendo para eles, vocês não têm. Vocês têm, só que vocês aplicam errado. Vocês têm, só que a minha casa está em ruínas e vocês estão preocupados se aquela torneira é quente ou fria. Se vocês têm que ter uma torneira quente ou fria, enquanto a minha casa está em ruínas. A prioridade tem sido sempre vocês. Um povo que retorna do exílio investe o quê? Em segurança. Pô, eu não quero de novo para a Babilônia. Vou investir tudo minha vida em segurança. Vou deixar de lado Deus por um tempo e vou investir em segurança da minha casa, segurança da minha vida, segurança das minhas coisas, segurança do meu negócio, porque pode vir de novo um povo e me roubar tudo de novo, e aí como é que eu vou ficar? Então eles investiam as suas vidas em si, nas suas coisas. Só que Deus deixa claro que o que eles estavam fazendo, irmãos, diz assim no versículo 5, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Deus diz assim, ó, irmãos, considere isso, vamos observar. Senta aqui do meu lado, deixa eu mostrar a vida de vocês como realmente acontece. Vocês semearam muito e colheram pouco. Sim, comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não deixa vocês satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Aqui o profeta está dizendo, Deus está dizendo, irmãos, vocês viverem a vida só para vocês, pensar só em vocês, olha o que vocês têm. Vocês semeiam, mas não parece que não colhem. Vocês comem, mas parece que nunca tem satisfação. Bebem e nunca estão satisfeitos. Põem roupa, mas parece que estão sempre com frio. E aquele que ainda recebe um pouco, parece que botou no bolso furado. Bota no bolso, ele anda, chegou lá, não tem mais. Essa é a verdade. No verso 9 ele vai continuar, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Porque Deus fala, vocês acharam que iam pegar muito, pegaram pouco, e quando chegaram com pouco, ainda eu soprei e vocês ficaram com nada. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Esperavam muito, veio pouco, e o que veio o Senhor dissipou.
Sabe, irmão, aquele sentimento de quando aquela pessoa ela adquire algo muito bom, mas não usufrui daquilo? Adquire algo muito precioso que ela sempre sonhou, e quando ela está naquilo, ela não usufrui. Ela não consegue ter prazer naquilo que ela conquistou. Desejava um apartamento na beira da praia, comprou, não vai na praia. Não tem tempo para ir na praia. Não tem tempo. Comprou um sítio, não consegue nem pescar, vive fora. É esse o sentimento quando não se prioriza as coisas de Deus, quando você não dá prioridade a Deus. É isso que Deus está dizendo. Eu quero que vocês tenham as coisas e vocês usufruam. Que vocês encontrem prazer nas coisas também, nas coisas criadas. A criação está aí para servir o homem. Mas enquanto vocês não olharem e dar prioridade a Deus, vocês podem ter essas coisas e não saber como usar. Não se satisfazer e viver insatisfeitos. A minha casa continua em ruínas. E é muito interessante aqui, irmãos, nós falarmos um pouco do templo. Quando Deus está se referindo ao templo, Ele não está falando, irmãos, de tijolos, Hoje a igreja não equivale a esse momento igual do templo no Antigo Testamento. Mesmo que nós temos que ter como prioridade o investimento no avanço do Evangelho, onde se prega a palavra, na igreja, aqui é um contexto um pouco diferente. Porque o templo se cumpre em Jesus Cristo, certo? Mas o templo aqui, irmãos, era onde acontecia o dia da expiação. Era um momento onde os sacrifícios eram oferecidos, o sangue do cordeiro era derramado, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali ele aspergia o sangue e intercedia pela nação. Deus perdoava aquela nação, ele vinha com a sua glória no meio do povo, e o povo tinha comunhão com a presença de Deus. E o povo então levava ofertas de gratidão naquele lugar, eles louvavam a Deus, e era uma festa e uma só voz cantando, e o sacrifício sendo feito e as ofertas sendo levadas. Então essa casa de Deus era o símbolo da vida espiritual daquele povo. A casa de Deus ali era o templo da presença divina no meio do povo. A casa de Deus não era resultado do povo, mas era onde a vida deles começava, na comunhão com Deus. Então não se tratava apenas de um edifício físico, mas do lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Era um sinal visível da aliança. Era uma presença divina e ali era alimentado, sabe o quê? Uma expectativa de que viria aquele a qual os profetas haviam profetizado. Viria Cristo. Então no templo, o sacrifício, cada culto, cada gesto dentro daquele templo apontava diretamente para Jesus, a vinda do verdadeiro templo de Deus, o sacrifício perfeito, o mediador entre Deus e os homens. Então, quando eles ignoravam isso, pensando em si mesmo, eles estavam abandonando a verdadeira esperança da vida. Eles estavam abandonando a comunhão com Deus. Eles estavam deixando de lado as palavras que os profetas haviam dito quando eles não pensavam no templo, porque para a vinda de Cristo era necessário que houvesse o templo. Então o templo ia muito além das construções de pedras, ele representava uma esperança viva. Manter o templo era andar nas promessas de Deus, era andar nas profecias, era aguardar com esperança uma redenção futura. E aí eu me pergunto, irmãos, e lendo esse texto, olhando tudo que o templo representava, vendo como Deus veio ao povo com essa palavra, nós como crentes pensamos, se não é tempo disso, é tempo de quê na nossa vida?
né? É como se Deus dissesse para o povo: irmãos, olha o que acontece no templo. Olha para onde esse templo aponta. Olha, eu vou a vocês nos sacrifícios, os perdoo, os abraço, recebo os seus louvores, recebo suas ofertas. Se não é tempo disso, é tempo de quê? Das suas casas, das suas luxúrias, colocam o que acontece no templo paralelo à sua vida, paralelo às suas casas luxuosas, coloque paralelo. É como se Deus dissesse isso. Se não é tempo disso, é tempo de quê? Um povo que eu trouxe, que eu libertei, para vir e reconstruir, me oferecer sacrifícios, permanecer a palavra e a promessa para a vinda de Cristo. Para desenvolver um coração grato, para construir o templo e me trazer oferta de gratidão. Eu trouxe um povo, redimi um povo. Libertei um povo para ter um coração grato e não um coração preocupado. O povo era muito mais preocupado do que grato. Deus queria a gratidão deles. Deus queria se manifestar no meio deles e dizer: eu os abençoo, eu ensinarei vocês a ser prósperos. Deus queria: sejam gratos. E o povo desenvolvia um coração preocupado e vazio. E agora, irmãos, depois de Deus expor o coração daquele povo, as prioridades daquele povo, uma palavra dura, difícil de receber, não? Para mim foi difícil. Na leitura do texto, para mim foi difícil. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, me sustenta para me pregar. Palavra difícil, Deus. Confronta, me expõe. Me deixa sem rumo, hein? Me deixou sem rumo. Mas a verdade, irmãos, é que ali no verso 8 diz assim agora: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Agora vocês vão, pegam madeira, não para seu telhado luxuoso, invernizado. Agora venham e reconstruam o templo. Nisso me agradarei e serei glorificado. Nisso eu serei glorificado. Eu os abençoarei. Eu farei vocês prósperos. Eu ensinarei você a usufruir daquilo que vocês têm. Eu ensinarei sobre satisfação para vocês. Eu ensinarei aonde a vida começa. Eu ensinarei para vocês o que é prioridade. E o que nós vemos aqui, irmão, que aconteceu é um avivamento. Isso é um avivamento de verdade. A palavra de Deus, vinda dos céus, para continuar o seu plano, para resgatar um povo que estava se perdendo e trazer a rota de novo. Palavra dura, que expõe o âmago do povo, mas porém é a mesma palavra que traz vida e renova a verdadeira esperança. O que aconteceu aqui, irmãos, é uma manifestação de um Deus glorioso, de um Deus fiel com a sua promessa e com a sua palavra, de um Deus que veio reavivar por meio da palavra corações que estavam com medo, corações que trocaram prioridades. Nós vamos ver que nesse texto, ao rei Dário, rei da Pérsia, a Zorobabel, a Josué, ao profeta Ageu e ao povo. Mas quem é o protagonista é Deus. Quem é o protagonista dessa mensagem? Quem é o protagonista, o principal, é o Senhor, que durante a sua palavra, por 5 vezes, ele se refere ao povo e diz:
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Um povo que olhava a opressão, não vamos construir. A dificuldade, não vamos construir. A isso vão abandonar o plano de Deus. A isso vão abandonar o plano de Deus. Deus vem dizer, eu sou o Senhor dos Exércitos. Aquele que vence a batalha. Eu sou o Senhor dos Exércitos, que venço qualquer batalha e irei continuar com o meu plano. É Deus sempre na história vindo com a sua palavra primeiro e trazendo o povo. Sempre foi assim. Um Deus glorioso, fiel, vem ao povo que havia o esquecido, vem com uma palavra dura, mas com uma graça incomparável. Vem com uma palavra ferindo os corações, mas com um bálsamo, colocando sobre as feridas, trazendo renovo, trazendo o povo de volta àquilo que eles jamais poderiam ter abandonado. Quando Deus traz o povo de novo, por meio da palavra, a construção do templo, o que Ele está dizendo, irmãos? Mantenha acendendo de novo a verdadeira esperança, acendendo de novo a verdadeira expectativa. A palavra, irmãos, ela é poderosa para isso, tanto naquele tempo como nessa manhã. Deus encontrar homens e mulheres que muitas vezes começaram uma jornada, começaram com aquela euforia do Evangelho, mas com o tempo, com as adversidades, com as circunstâncias, foram deixando o que é essencial e se envolvendo naquelas circunstâncias. Mas essa manhã a palavra de Deus tem poder. Tem poder para renovar, tem poder para trazer você de volta à rota que você jamais deveria ter saído. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele vence as batalhas. Nós podemos ver na história da igreja, irmão, quantas adversidades a igreja passou, quantas dificuldades financeiras a igreja passou. E nós vamos ver que Paulo diz que em meio às adversidades e à escassez, ainda assim se provaram de grande generosidade. Não há adversidade para que Deus pare com o seu plano. Não há adversidade ou opressão de povos, de conceitos, de ideologias que podem parar o plano de Deus para a sua igreja. Nós não podemos e não precisamos ficar com desculpas. Não precisamos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, as circunstâncias são muito grandes para que o teu evangelho avance, ou para que as coisas que o Senhor começou na minha vida não vão se cumprir. Ele é o Senhor dos exércitos. E pela sua graça e misericórdia, irmãos, Ele vem até nós. O Salmo 119 encerra dizendo que eu sou como ovelha errante, encontra-me. O salmista escreveu o salmo mais lindo sobre a palavra de Deus. Escreveu que a palavra vivificava o seu coração. Escreveu que ficava maravilhado com os testemunhos do Senhor quando ele parava para observar o que Deus havia feito. 180 e poucos versículos. E no último versículo que eu achava que ele ia chegar e dizer glória, aleluia, ele fala, Senhor, eu sou como ovelha errante. Me encontra. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Veja a graça de Deus em vir com essa palavra dura e expor esse povo. Por eles, tu acha que eles iriam, irmão, retornar ao caminho do Senhor? Você acha que por eles, irmãos, por iniciativa própria, pelo seu próprio coração, eles iriam chegar um momento de suas vidas e dizer, opa, chegou o tempo. Se meu telhado está bonito, eu quero um melhor. Se meu carro é bom, eu quero um melhor.
Nós nunca iremos decidir por nós mesmos que chegou o tempo da obra de Deus. É por isso que Deus vem a nós todos os domingos de manhã pela sua palavra para nos renovar, para incendiar o nosso coração com a sua palavra, para reacender a esperança e a expectativa da vinda de Cristo, que é a esperança, que nem Romanos diz, que não nos decepciona. Porque nós somos ovelhas errantes. Nós nos perdemos. Nós esquecemos, mas Ele não. Nós o esquecemos, mas Ele jamais. Por isso, olhando esse texto, irmão, você deve se agarrar de forma enlouquecida à fidelidade de Deus. Você deve olhar a fidelidade de Deus com a sua promessa e se agarrar, irmãos. E quando as circunstâncias estiverem difíceis, quando as circunstâncias não estiverem favoráveis, você não deve se justificar, você deve dizer: Deus é fiel. O Deus imutável que tudo muda. O Deus imutável e inabalável que tudo pode mudar ao nosso redor. Que sejamos mais gratos do que preocupados, irmãos. Deus resgata o povo do Egito. Chega no deserto, o povo murmura porque não tem. Quando Deus dá, eles querem o melhor. Deus dá o maná, ainda não era bom. Deus diz: no sétimo dia não comam, não precisam guardar, vocês terão o suficiente. Eles pegam o quê? Guardam um monte. E Deus vem toda, renova, permanece, restaura, cuida, renova, traz a promessa de novo, perdoa, chama o povo a arrependimento. O povo vai levado ao cativeiro, retorna, vamos reconstruir. O povo se esquece, pensam somente em si mesmos, nas suas casas, na sua segurança. Deus faz o quê? Vem de novo com uma palavra. Fiel é esse Deus, incansável é esse Deus no seu propósito. Incansável. Se você é crente, irmãos, você já provou da graça de Deus, você sabe o quanto você é pecador. Você sabe o quão incansável é Deus de vir até você. O quão incansável é o Senhor. De todos os dias você fazer a mesma coisa e Deus o perdoar. Quão incansável é o nosso Deus de vir a nós. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, da nossa gratidão. Nós somos chamados a ser um povo que seja grato e não preocupado. Mais grato, menos preocupação com essas coisas. Mais grato, menos preocupação com essas coisas. Mais agradecido, menos preocupado. Mais agradecido por Cristo, menos preocupado com as adversidades. Mais satisfeito em Cristo, menos preocupado com aquilo que a gente não tem. É isso que Deus faz conosco essa manhã. Nos renova, nos traz de volta. Fez nós olhar a nossa vida. Considerem como vocês estão. Agora vão e construam. Me ponha como prioridade. E eu os abençoarei grandemente. Aqui não é teologia da prosperidade, irmão. Mas existe sim uma bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida, quando nós colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida. Pois Ele tem o desejo de nos abençoar e nos ensinar a lidar e nos satisfazer naquilo que temos. E hoje é uma manhã muito especial, aonde, aproveitando esse tempo de renovo, de Deus renovar a sua aliança com o povo, de Deus trazer a rota das suas promessas, nós estamos diante da ceia do Senhor. O momento a qual nós renovamos a nossa aliança com Deus e também com os nossos irmãos,
o momento em que nós somos alimentados pela promessa de Cristo, pelas bênçãos de Cristo.